Hoje, nós estamos aqui para entrar através dos nossos olhos e conhecer um pouco da nossa alma, ou seja, do que acontece na nossa psique e no nosso corpo. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Vânia Pietro Longo. Tudo bem, minha amiga? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. A doutora Vânia, ela é ortomolecular. Aliás, eu acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu vi assim, uma lista de formações, ou seja, ela é uma estudiosa, até para poder fazer esse trabalho de iridologia, né? Ela precisa ter um grande embasamento. Fala um pouquinho assim para a gente da sua formação, Vânia. Muito obrigada pelo convite, Eunice. É um prazer estar aqui no seu canal. E adoro muito falar sobre iridologia, sobre análise do sangue vivo, enfim, sobre a medicina natural, que é a minha área de atuação. Eu sou nutricionista clínica e funcional e tenho várias especializações, como homeopatia, ortomolecular, e fiz nos Estados Unidos 2 cursos que me ajudaram muito no diagnóstico dos pacientes, que eu acho que é a parte mais crucial do atendimento e a gente traçar o diagnóstico. Então, eu utilizo hoje na minha prática clínica a iridologia e a análise metabólica do sangue vivo, que são 2 exames que auxiliam no diagnóstico e são preventivos. Antes de aparecer no corpo, já está registrado na sua íris. Fala para mim, Vânia, os olhos são o mapa da alma? Com certeza. Isso já foi estudado desde antigamente, através dos egípcios, né? Se encontrou na tumba de Tutancâmon placas com inscrições da íris marcando sinais iridológicos. Só que essa ciência não se desenvolveu muito naquela época porque não tinha muito recurso óptico disponível. Então, só depois do desenvolvimento do microscópio para cá é que começou-se a estudar mais profundamente. E hoje nós temos 3 escolas de iridologia bem definidas. Uma de iridologia orgânica, uma de iridologia comportamental, que estuda toda a nossa subconsciente, e a escola alemã, que estuda a parte cromática das cores das íris. Nossa, eu não tinha informação que existiam 3 escolas, que maravilha! Eu queria que você colocasse para a gente, quando você estava falando aí, eu percebi que você falou dessa questão comportamental. A primeira coisa, assim, os olhos é dito que são as janelas da alma, né? Tudo que você vê passa primeiro pela retina, né? Então, com certeza, essas impressões ficam aí. É claro que, conforme você falou, não foi uma ciência muito desenvolvida, mas que agora, com certeza, chegou a hora dela ser desenvolvida, né? Fala para mim de que forma que a iridologia ou íris diagnose pode ajudar as pessoas, por exemplo, hoje, né? De que forma o estudo da íris pode mostrar, ou uma sessão terapêutica, né? Pode ajudar as pessoas, porque você falou que ela trabalha com a prevenção. Isso, a nossa íris, ela está conectada ao cérebro pelo nervo óptico, né? Além de termos também a luminosidade, né, a entrada da luz no nosso corpo, que regula todo o nosso ciclo circadiano, é dada através da pupila, que a luz penetra e atinge a glândula pineal. Então, tudo isso conectado faz com que o nosso corpo regule, né, as suas atividades. E tudo que acontece no nosso corpo, o nervo óptico imprime um sinal na íris. Então, a iridologia é o estudo desses microsinais que surgem na nossa íris. Quando eu fiz o curso nos Estados Unidos, eu adquiri um programa de computador, né, um software que ele escaneia a nossa íris. Então, ele me dá com precisão a localização de cada sinal iridológico, em que área que ele está situado, qual é a profundidade desse sinal, e isso me mostra até que ponto, o nível de acometimento daquele órgão, se está no órgão principal ou não. Antes que esse sintoma surja no seu corpo, a gente já tem aquela condição subclínica e aquilo já está registrado na sua íris. Então, a gente pode tratar preventivamente antes da doença surgir. Quando você está falando, eu falo, meu Deus, como que isso pode se encaixar perfeitamente? Porque os exames que normalmente nós fazemos, muitas vezes eles já vão diagnosticar uma situação já num estado avançado.
Aqui você pode medir, através da íris diagnose, um leve comprometimento no campo, na parte sutil ainda do corpo, não é isso? Antes dela se manifestar no físico. Será que é por isso que as pessoas não dão muito crédito, Vânia? Na verdade, já existem, inclusive, artigos científicos demonstrando isso, né? Eu já tive a oportunidade de ler alguns a respeito. E hoje, a iridologia ela já é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como método diagnóstico. Ela só não é praticada ainda muito no Brasil, mas no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Alemanha, Portugal, em vários países a iridologia já é usada como método diagnóstico. Então, a gente espera que agora, com essa abertura do SUS para as práticas integrativas, a gente consiga também utilizar esse método que é não invasivo e que nos traz uma forma muito prática de você trabalhar na prevenção, sem precisar usar os recursos já de doença, né? A gente trata a saúde e não a doença. Eu gostei muito dessa abordagem. Você trata o paciente, é isso? E não a doença. E a nossa medicina tradicional, ela olha a partir do sintoma, e quando o sintoma já está manifestado, significa que já existe um estado adiantado do desenvolvimento daquele processo, é isso? Então, exato, através da iridologia, você pode pegar a coisa no início, antes até mesmo dela já ter uma expressão no corpo físico. Isso é muito bacana. Faz parte da medicina natural. E um dos preceitos mais importantes da medicina natural é que o nosso corpo tem capacidade de autocura. Então, o nosso próprio corpo, ele tem mecanismos que ele vai desencadear essa autocura. Só que, para isso, ele precisa estar equilibrado. Como a gente desequilibra muito o nosso corpo através de alimentação incorreta, de estilo de vida, né, estresse, né, principalmente esse momento que a gente está vivendo agora, aí o nosso corpo, às vezes, precisa de uma ajuda para desencadear essa autocura. E é nesse aspecto que a gente consegue visualizar, através da iridologia, esse momento da gente começar a interferir, ajudando o corpo nesse processo. E quais são os elementos? Vamos dizer, uma vez detectado, vamos dizer que eu estou com baixa oxigenação, que eu estou com... Enfim, eu fez um diagnóstico. Que recursos você usa dentro da medicina natural para mudar esse padrão energético daquele órgão ou de um sistema completo? Quais são as ferramentas que você usa? Então, basicamente, o que o nosso corpo vai, de um grosso modo, assim, a maneira de falar, o que a gente vai precisar é desintoxicar, nutrir, alcalinizar e fortalecer, de repente, um sistema imunológico, alguma área que esteja em desequilíbrio. Então, através de suplementação, de nutrição, de homeopatia, de técnicas naturais, a gente vai promovendo esse reequilíbrio do nosso organismo. Então, você pode analisar, por exemplo, essa imagem que está aparecendo na tela aí agora para a gente? Só falar um pouquinho, porque para quem é leigo, né, nem nunca olhou mais profundamente a sua íris. Então, eu gostaria de dizer que uma análise completa da íris, a gente vê desde o seu fio de cabelo até o dedão do pé. Então, eu levo em torno de 5, 6 horas para fazer uma análise, um check-up. Né? Então, eu vou falar assim, o que está me chamando mais atenção em cada uma dessas íris, porque uma análise ela é muito demorada. Então, sim, eu entendo isso perfeitamente. Eu só queria que você abrisse um pouquinho para que quem está ouvindo pela primeira vez, quem possa sentir a profundidade e a seriedade desse trabalho. Okay. Essa primeira íris, por exemplo, é uma íris de constituição linfática, que é a íris azul. E a íris, quanto mais uniforme ela tiver, mais saudável da pessoa. Então, o que me chama muita atenção nessa íris é essa coloração meio cor de ferrugem em torno da pupila. Isso significa, ali é a área gastrointestinal. Toda essa região em torno da pupila simboliza a área gastrointestinal. E essa coloração me mostra que essa pessoa tem um problema chamado hipocloridria, ou seja, pouca produção de ácido clorídrico. E com isso, não consegue digerir bem os alimentos,
consequentemente, não absorve bem os nutrientes, e isso pode gerar uma série de problemas de falta de energia nas células, porque as células necessitam do oxigênio e dos nutrientes para transformar em ATP, que é a energia do nosso corpo. Então, essa pessoa precisa corrigir drasticamente, provavelmente a comida fermenta no estômago, ela não consegue digerir, então fica muito tempo no estômago e ela vai sentir azia, eructação, má digestão, aquela comida ficar rolando ali toda a vida, e isso traz sérios problemas como refluxo, o conteúdo do estômago reflui para o esôfago, Entendi. pode causar feridas. E gases também? Gases, a eructação, né? Os arrotos, né? Então, assim, é bem desagradável. Uau. E é um problema relativamente fácil de se corrigir, mas que a pessoa, às vezes, não dá bola e arrasta aquilo para o resto da vida, tendo consequências mais graves. Maravilha. Já a segunda íris aqui, o que me chama a atenção nela são os anéis de estresse, que são esses sulcos circulares em torno de toda a íris, né? Apesar dela também ter uma área intoxicada, alguns raios solares saindo da área gastrointestinal, indo para a área do cérebro, esses anéis de estresse dela estão muito fortes e muito abundantes. Antigamente... Vânia, que coisa incrível! O estresse forma esses anéis. Forma esses anéis, porque a íris é um músculo. Então, conforme você está estressado, você contrai, e aí vai formando como se fossem rugas na íris. Tá? My God! Há uns 30 anos atrás, 30, 40 anos, quem tinha 3 anéis de estresse era considerado à beira de um colapso nervoso. Hoje em dia, os bebês já nascem com anel de estresse por causa do estresse da mãe. E o estresse, a gente sabe que é o mal do século, né? Ele desregula muita coisa no nosso corpo, ele estimula muito o cortisol, que é o hormônio do estresse, então ele gera diabetes, gera várias outras disfunções que a pessoa só vai sentir depois de um tempo e que podem atrapalhar a qualidade de vida. Maravilha, vamos prosseguir. A terceira íris, ela é classificada como uma íris biliar. É aquela íris que tem uma cor meio indefinida, ela mistura 2 cores de íris, então tem dia que ela fica mais acastanhada, tem dia que ela fica meio esverdeada, né? Ela depende muito do tempo, da cor da roupa, ela vai mudando de cor. Mas, na verdade, essa íris tem como órgão de choque, que a gente chama, aquele que costuma dar problema, fígado e vesícula. Então, são pessoas que têm tendência a colesterol alto, a pedra nos rins, pedra na vesícula. E nessa íris, o que me chama muita atenção é o tamanho da área gastrointestinal, que está muito alargado, está quase tomando o tamanho todo da íris, né? Aquela região que, em torno da pupila, que muda a textura das fibras ali dentro. E isso demonstra uma constipação crônica. Essa pessoa deve sofrer de constipação. Então, assim, são coisas que eu, como nutricionista, tenho bastante ferramenta para a gente trabalhar e modificar isso daí. Bacana. E aí eu queria saber se dentro dessas imagens tem alguma imagem de uma íris perfeita. Eu aprendi durante o meu exercício, né, de terapeuta que todas as íris são perfeitas, porque tudo representa um ser humano com suas experiências, com suas genéticas trazidas dos seus antepassados. Então, a gente tem que aprender a respeitar cada íris, cada modo de ser de cada pessoa. E eu, quando faço minhas aulas de iridologia, essa é uma pergunta que os alunos sempre me fazem: me mostra uma íris boa, uma íris... O que a gente costuma falar, gente, todas são boas, são características, a gente não pode olhar isso como defeitos, são características que a pessoa vem trazendo. E o que a gente puder fazer para ajudar essa pessoa, essa é a nossa função, nosso papel. Então, o que a gente pode esclarecer em relação a isso é que quanto mais uniforme, sem sinais, sem cores diferentes a íris tiver, mais saudável está a pessoa. Então, todos os sinais na íris simbolizam alguma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Até porque a nossa vida é isso, é uma evolução. Então, a gente está aqui para desenvolver e crescer e melhorar nosso estilo de vida. Uma íris que me chama muita atenção aqui nesse painel que você mostrou é essa que está bem no centro, que tem uma coloração assim verde clarinha, né, com um anel escurecido bem escuro em toda a borda da íris.
Esse anel escuro a gente chama de borda escamosa, porque a pele ela é considerada o terceiro rim. Então, quando o rim está muito sobrecarregado, ele joga as toxinas para a pele, ajudar na eliminação. E aí ela aparece na íris, que é a última camada da íris, representa a pele. Aparece como esse anel escuro, né? Como a pele tentando eliminar essas toxinas. E isso é ocasionado porque essa íris esbranquiçada mostra que essa pessoa está muito ácida, ela deve estar provavelmente com algum erro de alimentação, com alimentos muito ácidos, industrializados, refinados, alguma coisa que está acidificando muito, e a acidez aparece na íris como esse esbranquiçamento. E aí o organismo, para se defender dessa acidez, começa a produzir muco. Então, a pessoa começa a desenvolver muita ite, rinite, sinusite, faringite, todas bronquite, né? E essas ites aparecem, esse muco aparece como esse amarelado que está em volta ali da área gastrointestinal, provavelmente ela tem gastrite também. Então, fica essa coloração amarelada. Então, eu precisaria muito corrigir, né, essa parte alimentar da pessoa para que o rim não ficasse tão sobrecarregado com essa acidez toda. Nossa, muito interessante, Vânia. Estou encantada. E vamos lá, a última, essa penúltima aqui, está embaixo dessa que você acabou de analisar. Essa penúltima é uma íris com manchas psóricas, que a gente chama, né? Pela escola de iridologia orgânica, essas manchas psóricas representam química no corpo que ele não consegue eliminar. Então, elas aparecem assim, com essas pintas, né? Como se fossem umas manchas localizadas. E aí, dependendo da cor, a gente pode avaliar o grau de acometimento dessas toxinas, né? Geralmente uma química inorgânica. E isso pode ter vindo até através de herança genética dos pais ou dos avós, se eles trabalharam na lavoura com agrotóxico, ou se moravam em casas com canos de ferro. Então, a gente teria que analisar, ampliar essa íris para a gente analisar mais detalhadamente a coloração e a profundidade dessas manchas. Mas pela iridologia comportamental, essa característica a gente chama do temperamento joia. Então, essas manchas são chamadas de joias ou gemas, e simboliza uma pessoa que tem uma característica mais mental do que emocional. Então, é uma pessoa que gosta de ler muito, que são grandes líderes, que falam muito bem, são bons oradores e podem beneficiar, né, as pessoas através da liderança, que eles conseguem levar os outros, né, conduzir as pessoas dentro dos projetos. Então, são pessoas assim bem entusiastas em relação ao que elas fazem, o trabalho é uma meta de vida. Eu estou achando muito interessante, porque eu estou me achando, estou me vendo um pouco de tudo que você falou aqui. Em cada uma dessas íris, eu falei, meu Deus do céu. Então, tem um pouco de mim em cada uma dessas aí. Mas sabe que é assim mesmo? O Danny Johnson, que foi quem desenvolveu a iridologia comportamental, ele fala que a gente recebe os cromossomos do pai e da mãe. Então, a gente tem já uma personalidade mais ou menos no gene, né? Em germe na criança. Mas ela vai se desenvolver aos poucos, de acordo com o seu estilo de vida, com as situações que você vai... E ele fala assim, cada um de nós tem um pouquinho de cada personalidade. Só que a gente repete uma mais vezes e aquela acaba se tornando a nossa personalidade iridológica e ela se reflete na íris. Diante de todas essas explicações, estou me sentindo inclinada a correr para fazer um exame iridológico, para dar uma olhada. Por quê? Porque muitas vezes nós temos pequenos sintomas, ou pequenos sinais, ou percepções de que alguma coisa não está funcionando bem, e nós vamos deixando, empurrando. Só quando a situação grita, e o corpo grita, é que nós vamos procurar ajuda. Então, gente, a máxima... prevenir é melhor do que se encher de remédios, não é? Então, nós estamos tratando aqui da medicina preventiva, algo que vai ajudar você a se olhar. Isso aqui é um método de autoconhecimento, porque ela vai tratar da questão orgânica, da questão comportamental, das questões psíquicas, não é isso, Vânia?
mesmo. Fala para a gente sobre esse momento atual. Como é que você vê, como é que a iridologia e essas terapias que você utiliza pode impactar positivamente a vida das pessoas nesse momento? Então, é claro que, como a gente falou, o nosso corpo tem esses mecanismos, né, de defesa, tudo isso, principalmente contra as doenças infecciosas, que é o nosso sistema imunológico. Então, através das terapias, a gente sempre busca reforçar o sistema imunológico, porque ele é fundamental, né, entre quem fica infectado, quem não fica, em quem tem infecções mais graves ou mais leves. Então, é sempre importante fortalecer esse sistema imunológico. E a íris, ela está conectada a todos os tecidos do nosso corpo, menos um, que é o sangue. Por isso, eu complementei... menos o sangue não aparece na íris. Really? Aparece, que mistério! Aparece a parte assim, cardiocirculatória, coração, veias, artérias, mas assim, o sangue com seus constituintes a gente não vê na íris. Por isso eu complementei com a análise metabólica do sangue vivo, que é um exame que a gente vê como que está o nosso sangue e através dele como está funcionando o nosso metabolismo. Então, como o sistema imunológico está no sangue, a gente vê exatamente as nossas células de defesa, se elas estão ativas, se elas estão conseguindo limpar o nosso plasma, ou se o nosso plasma está cheio de bactérias, de fungos. Então, tudo isso a gente vê na análise metabólica e um complementa o outro. Então, Agora, por que sangue vivo? Eu não entendo. Porque o sangue todo não é vivo? Ou porque ele é coletado na hora? Como é que é isso? Isso, porque a gente trabalha com uma gotinha do sangue periférico, que é uma amostra do sangue que corre nas nossas veias e artérias. Já o exame de laboratório, o exame laboratorial, é com sangue morto. Nosso sangue dura em torno de 15 minutos para as células começarem a morrer. Então, no exame de laboratório, ele já tem outras formas de verificar, né? Eles fazem a separação do plasma, eles vão fazer contagem de hemácias, de glóbulos brancos, e o nosso não. A gente vê o glóbulo branco se mexendo, correndo atrás da bactéria. É muito interessante e causa um impacto muito forte no paciente esse exame, é bem interessante. Vamos ver o exame agora, como é que funciona? Vamos. Olá pessoal, vamos agora fazer uma demonstração da microscopia ótica para análise metabólica do sangue. Aqui está a doutora Vânia, aqui o doutor Libertino, e vamos fazer a prática agora, vou mostrar como é que funciona. Primeiro vamos higienizar o dedo do paciente com álcool. Depois de bem higienizado, a gente seca com uma gaze. Com a agulha e uma lanceta. Já tem agulha, já tem agulha. Já troquei. A gente faz uma pressãozinha aqui na falange do dedo e aperta, né, imprime e pronto. E sangra. Sangue bonito, olha lá. Esse é sangue real. Pô. Despreza a primeira gota e vamos colher a segunda gota. Com a lamínula, encostando na gota, a gente coloca sobre a lâmina. Ela tem que se espalhar bem. Agora a gente vai colocar óleo de imersão sobre a... Não entra em contato com o sangue, porque o sangue está entre a lâmina e a lamínula. Vamos colocar no microscópio a lâmina, centralizando bem na gota de óleo. Suspendemos a mesa até encostar na objetiva. Encostou. A gente agora vai aproximando o foco do microscópio até... Que maravilha! Olha só. Que maravilha. Isso é uma coleta bem feita, viu? Parabéns também, né? A professora é professora, né? E então a gente pode observar as hemácias.
Aqui nós temos um glóbulo branco, ele É. fica quase transparente. As hemácias ainda estão se movendo, ó, tem mais glóbulos brancos ali. Esse branquinho aqui é fungo. Esse daqui também é fungo. É. Aqui a gente tem um acantócito, que são toxinas que passaram do intestino para o sangue. Aqui. Aqui tem outro. É. Então, e assim foi a nossa experiência de hoje, como fazer análise do sangue vivo. Então, como vocês acabaram de ver, né, o exame é muito simples, é rápido e você pode ver o que está acontecendo dentro do seu corpo aqui agora. Mas a Vânia me falou uma coisa que eu fiquei impactada. Uma gota de sangue tem 5 milhões de hemácias? Como assim? Exatamente, né? Por isso que a gente precisa do microscópio para poder observar, porque são células de 8 micras de diâmetro, então é bem pequenininha. E elas são muito abundantes, exatamente porque nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo. Então, a gente precisa de muitas hemácias para levar oxigênio para todas as células do nosso corpo. E nessa gotinha a gente consegue observar exatamente o que está acontecendo, né? Porque o nosso sangue está constantemente sendo misturado dentro do corpo com os fluidos extracelulares. Então, a gente tem ali uma amostra fiel do que está acontecendo dentro das nossas veias e artérias. E a gente pode observar se tem bactérias, fungos, cristal de colesterol, se as suas células estão bem oxigenadas, se você está passando macromoléculas mal digeridas para o sangue, suas células se agruparam todas e aí não conseguem oxigenar as células. Então, a gente vê várias etapas do metabolismo, se o fígado está metabolizando bem as gorduras, ou se você está com placas de gordura, vê muita coisa. E o sistema imune, principalmente, se ele consegue andar no plasma, né, para poder tirar todas essas sujeiras, porque ele tem que limpar todas essas coisas que ficam suspensas no plasma sanguíneo. Gente, quando você fala assim, dá vontade da gente sair correndo para fazer essa análise. Que bom, né? Essa análise do sangue para dar uma olhada realmente como é que as coisas estão e ver o que nós podemos fazer, porque a nossa saúde é na nossa responsabilidade, não é? E trabalhar de forma preventiva é muito melhor. E uma coisa que eu queria deixar bem claro, que a iridologia, não é, doutora Vânia, ela não diagnostica doença, ela simplesmente destaca os sistemas e órgãos que estão demonstrando sinal de instabilidade. Ela aponta um caminho para que a gente busque o autoconhecimento, busque saber o que está acontecendo com a gente e interromper um processo de deteriorização, uma doença que pode estar a caminho, né? Porque nós criamos as nossas doenças, né? Ou as herdamos mas, conforme você falou, uma pessoa pode ter já lá no DNA, mas se o estilo de vida dela não colaborar, ela não vai manifestar aquilo, né? Exatamente. Você sabia que no olho direito nós vemos toda a sua herança genética paterna e no esquerdo, herança genética materna. Então, você carrega a sua herança ali, a gente vê quais tendências você poderá desenvolver de acordo com as debilidades. Onde tem debilidades, a gente vê qual seria a tendência que você herdou dos seus pais. A mãe ou do pai? Então, a esquerda é a mãe e o direito é o pai? Exatamente. Uau! A gente vai colocar uma imagem aqui agora, só para a gente dar uma olhada rapidamente nisso que a Vânia acabou de colocar. Então, Vânia, fala para a gente sobre essa questão da herança genética, dos lados, né, dos nossos olhos, lado direito e esquerdo, e o impacto que essas informações que nós recebemos dos nossos pais podem trazer para a nossa vida. Então, o nosso olho direito, ele representa a nossa herança genética paterna. Então, vocês podem perceber através desse mapa, é um mapa de microsemiótica oftálmica, ou seja, os microsinais que surgem na íris. Então, de acordo com a localização do sinal na íris, a gente sabe qual órgão está sendo acometido.
Então, vocês podem perceber que o cérebro fica na parte de cima da íris e os órgãos genitais ficam na parte de baixo, né? Então, embaixo a gente tem rim, os órgãos sexuais, a gente tem a perna, o joelho, o pé, né? E no centro é toda a área gastrointestinal. E na íris esquerda a gente tem o coração, você vê que tem os números do relógio, então muitas vezes a gente localiza assim, ó, o fígado fica entre 7 e 8 horas da íris direita, o coração fica próximo às 3 horas da íris esquerda. Então a gente analisa sempre órgãos principais, sempre devem ser analisados, né? O rim, como a gente tem 2, ele tem tanto na íris direita como na íris esquerda, o pulmão também. Então, os órgãos que ficam no centro, como a tireoide, também fica ali bem perto das 9 na íris esquerda e as 3 na íris direita. E assim a gente vai observando a localização de cada órgão. Uau, meu Deus, isso é um universo fantástico. É muito Agora, legal. me responda, você já tem ferramentas para fazer essa íris diagnose, ou íris diagnóstico, é isso? Através online? É possível ou o atendimento é só pessoal? É possível, mas eu necessito de uma foto da íris bem tirada. Então, eu às vezes ensino a pessoa a tirar foto com o celular, né? A gente precisa de uma lanterna para iluminar a íris e um celular, você ampliar a câmera até 3 vezes, dar um zoom nela para ficar 3 vezes e tentar focalizar o mais nítido possível. Se a foto estiver bem tirada, dá para a gente fazer online. Mas o equipamento que eu tenho, eu consigo, quanto melhor a foto, mais coisas eu consigo ver na íris. Então, o equipamento que eu tenho, eu consigo tirar uma foto melhor. E o do sangue, a gente realmente precisa, porque eu preciso da gota do sangue da pessoa, então tem que ser presencial mesmo. Maravilha. Bem, o contato da Vânia, da doutora Vânia, está aí. Vocês podem entrar em contato, se não for agora, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, no seu tempo, sabendo que essa ferramenta incrível está à sua disposição para você se autoconhecer e para você corrigir possíveis distúrbios que estejam se desenvolvendo aí no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, né? Porque a iridologia trata de tudo isso. Eu só tenho uma última perguntinha. Esse trabalho já é aplicado em pets? Pode-se fazer esse trabalho de iridologia em pets? Essa pergunta é muito interessante. Quando eu dou meus cursos de iridologia, eu sempre coloco slide de fotos de íris de animais, de diversos animais, de jacaré, lagartixa, aranha, boto para o pessoal ver, porque não existe ainda um mapa iridológico mostrando, de acordo com o grupo, né, que se for mamífero, é mais fácil da gente conseguir localizar a região de cada órgão, mas nos répteis, nos insetos, a gente não tem ainda esse mapa iridológico com essa localização precisa de cada órgão, mas é uma área muito interessante de ser desenvolvida, porque como o bichinho não fala, a gente poderia, pela íris, né, verificar o que está acontecendo. E eu tive um aluno que uma vez ele era conhecido do diretor do zoológico, e ele até abriu as portas se a gente quisesse ir no zoológico fazer as fotos dos animais para poder começar a estudar, né, a respeito dessas íris, assim. Só que com essa confusão toda do momento, a gente acabou não podendo levar esse projeto adiante, mas é uma área que os veterinários deveriam buscar, é bem legal. Maravilha. Agora fala para a gente, uma pessoa que é terapeuta, que está assistindo esse nosso bate-papo, se interessou, você dá cursos presenciais, fala aqui no Rio de Janeiro, só fala para a gente assim, quanto tempo é, porque as pessoas interessadas vão procurar vocês. Como é a dinâmica do curso? Os cursos a gente tem tanto online quanto presencial, são turmas pequenas, no máximo 5 alunos, então a gente consegue realizar com distância, e eles duram em torno de 1 mês, cada um a gente consegue fazer. Às vezes a gente tem pessoas de fora que pedem para fazer um curso mais intensivo, aí a gente faz diariamente, o dia inteiro, mas é muita informação, as pessoas ficam, às vezes, cansadas, né? O ideal é a gente fazer ele um pouco mais
distanciado para poder a pessoa ir assimilando aquilo. Tá? Vânia, eu estou muito grata pela oportunidade de relembrar ou de saber que essa ferramenta está disponível para mim, para todas as pessoas que estão aqui conosco, partilhando esse bate-papo. Eu espero que muitas pessoas possam usar essa ferramenta a partir de agora, pessoas que estão passando por momentos desafiantes e que procurem a Vânia. Ela está aí disponível, oferecendo o seu serviço, é a missão dela, já teve outras atividades, né, Vânia? Mas teve o chamado do universo para resgatar essa ferramenta, para ser uma das pessoas que está resgatando essa ferramenta, e eu espero que ela seja sedimentada no Brasil. E se você quiser fazer um curso, ou um atendimento, ou um curso, você pode procurar. O endereço dela está aí para vocês. Eunice, eu só queria deixar um recado para as pessoas, né? Uma frase que eu gosto muito de usar do Bruce Lipton, ele foi um biólogo, um dos primeiros estudiosos da epigenética, que mostra a influência do meio ambiente nos nossos genes. E ele fala, gente, pensamento cura mais que remédio. E isso a gente é capaz de constatar nos nossos exames, né? Quando uma pessoa tem pensamentos negativos, como que ela fica ácida na hora, como que os fungos proliferam. Então, assim, eu friso muito isso para as pessoas, a importância de você ter uma vida positiva, né? Uma vida para cima, né? Você vê o lado bom e positivo de cada coisa, isso é fundamental para a nossa saúde, e eu espero que eu possa contribuir para esse lado positivo de todos vocês. Maravilha, com certeza já deu uma grande contribuição através desse bate-papo. Até o nosso próximo encontro. Obrigada.